Boa noite. Só assim, essa casa espírita, só assim ela me faz estudar, né? Porque senão a gente é rebelde, a gente não estuda. Só com pressão a gente estuda. Então eu agradeço esses convites, né? Porque nos ajudam a gente a estudar, né? Se aperfeiçoar. Eu estive numa semana de gripes, e assim, entre a gripe e o estudo, né? E o nosso tema de hoje é o porvir e o nada. Então, eu sempre digo assim que nós somos permanentemente acompanhados em tudo o que fazemos na nossa jornada na Terra, que na doença, né? Durante o período de doença, a gente tem que estudar um assunto que é o porvir e o nada, e ele não é por um acaso. Então, veio a se casar, digamos assim, com a vivência. E todas as vezes que me é provocado um estudo, elas se casam com uma vivência em particular dessa semana ou desse mês. E esse porvir e o nada, eu doente, muito mal, quase sentindo-me morta, pensava, o que eu vou dizer se não existe nada depois daqui, né? Eu vou ter que dizer o quê? Dar um testemunho de fé, pois sim, estou viva. Então, é um testemunho de fé mesmo, e vamos trabalhar hoje aqui com o porvir e o nada, que na verdade, assim, ó, e durante o estudo a gente começa a procurar, né, sobre os assuntos e escuta várias palestras também de outros palestrantes. Eu gosto muito de Haroldo, né? Mas Haroldo tem uns vídeos muito interessantes sobre o seu inferno como obra básica, mas não especificamente do assunto, o porvir, o nada, o futuro e o nada. Então a gente começa com o céu e o inferno, que eu me esqueci dos óculos, eu já estou precisando, eu sou uma mocinha, mas eu preciso de óculos. E esse livro aqui é danado, ele tem umas letrinhas assim minúsculas. Né? Então, mas tudo bem. E começando com a obra básica, ele começa dizendo, né, fazendo uma comparação histórica sobre o futuro e o nada. Por quê? Porque antes de Allan Kardec, 1800, mais ou menos na mesma época, houveram correntes, uma em específica que é o niilismo, né, que é um pouco de história. Eu não gosto muito de aprofundar porque a gente tem que estudar muito, tem que saber mesmo com dados precisos para falar sobre história. Mas eu vou só dar de onde que surge esta ideia, né, de acreditar no futuro ou acreditar no nada. Nessa época do niilismo, a teoria de Sartre dizia que não existia nada depois da vida. Essa era a teoria. Então, como não existia nada, né, as pessoas viviam a sua vida de acordo com o que acreditavam e depois morriam, não acreditavam, não rezavam, não acreditavam em Deus, nem mais nada. E a teoria de Allan Kardec vem comprovar, né, através da sua obra, de que não é bem assim. Né? De que não é bem assim. Nós vamos ver por que não é bem assim e por que existe um futuro. E por que existe mesmo que nós não acreditemos em nada. Porque eu tenho amigos até o dia de hoje, que parece mentira, mas eles não acreditam em nada. Não acreditam em Deus, não rezam, e quando a gente reza, eles ficam olhando pra gente como dizendo, que coisa estranha é essa que somos. Porque ou isso é uma fantasia muito louca, por sinal, ou alguma coisa está errada, porque nós aqui somos, todos nós somos. Todos estamos pensando, todos estamos ouvindo, todos estamos pensando no que deixamos do leite no fogo, sei lá, né? Mas estamos presentes. Por alguma razão nos aproximamos de uma casa espírita, por alguma razão a gente escolheu estudar esta doutrina, então somos. O não ser seria o quê? O depois do desencarne, para algumas teorias,
de fato, não somos mais. Mas, na época em que o Céu e o Inferno foi escrito, não existia Chico Xavier. E não existia Divaldo. Eu vou dar essas referências máximas porque médiums têm existido desde todas as épocas, anteriores inclusive a Jesus. Médiums que comprovavam a existência da alma, mesmo não tendo corpo físico. Então essas teorias do nada, elas levam ao desespero naquela época e muitos poderiam dizer, por que eu não me suicido? Se eu não tenho nada para esperar. Por quê? Porque justamente quando ocorre isso, a pessoa que comete é porque não espera nada. Mas a pessoa que acredita no futuro, e todos os que estamos sentados aqui, estamos porque somos e acreditamos, e temos fé, e temos a comprovação dos fatos, através de Chico, de Divaldo, de milhões e milhões de médiuns, que vêm todos os dias nos dizer que no nosso íntimo, mesmo que muitas vezes a gente duvide, a gente aceite a verdade de que somos, existimos fisicamente e também existimos espiritualmente, fora do corpo. Tanto é que quando dormimos, o corpo está descansando. Porém, nós, espíritos, estamos ainda em viagem e fazendo muitas das nossas atividades no plano espiritual. Tanto é que nos nossos sonhos, nós enxergamos muitas das soluções, inclusive dos nossos problemas, e acordamos com soluções prontas, por assim dizer, prontas não, porque a gente trabalhou durante o sono, parece que não, mas então é uma comprovação de que realmente nós temos sim uma vida após a morte física. O corpo, ele perece por quê? Porque é matéria. E tudo que é matéria, perece. É simples. Mas o nosso pensamento não. Quem somos nós hoje, vamos continuar sendo amanhã, depois de amanhã, na próxima encarnação. Porque a Fábio, que hoje é Fábio, pode que na próxima encarnação seja o José, mas o íntimo deste espírito que fala e a essência desta pessoa, deste ser que fala, será o mesmo, a mesma essência. Inclusive, se desencarnar, tomara que não, mas agora, né? Mas se desencarnar, vai, porque todos nós é o caminho. Nós todos temos pavor do nada, mas na verdade nós todos estamos a caminho de morrer, né? Mas essa essência, ela continuará sendo exatamente a mesma. E a mesma situação da Terra, do que estamos passando aqui hoje, o nosso mesmo pensar de hoje, é aquele que nós vamos levar quando morrermos. Seremos as mesmas pessoas pensando exatamente a mesma coisa, só que com outra visão, uma ampla visão. Muito bem. Nascemos, vivemos e morremos, isto é um fato, né? Como diz o céu e o inferno, isto é fato, sabemos. Agora, o que acontece depois? Podemos esperar o nada ou podemos esperar um futuro? Então, as teorias diziam que o nada, não acontecia nada depois. Outra teoria dizia que o espírito, quando morre, ele se funde no universo e se transformam todos, digamos assim, numa massa só, né? Que nós somos absorvidos pelo universo e deixamos a nossa individualidade. E o Espiritismo vem dizer que não, que nós somos espíritos individuais e que cada um de nós tem uma essência, como conversávamos agora há pouco. Se nós nos fundíssemos no universo, como essa teoria fala, tanto faz se eu sou boa ou eu sou ruim, porque eu vou me juntar ao todo. Então, para que eu quero ser bom hoje, se quando eu morrer, se essa teoria estivesse certa, né, de que nós nos fundimos com o universo e somos uma coisa só,
Para que então eu tenho expressão de pensamento e tenho liberdade de pensar o que eu quero, se depois eu vou ser uma coisa só, uma massa só? E junto com ela que é malandra e a outra que é delinquente e eu não sou, vamos supor. Ou eu sou delinquente e o outro fulano é super legal e a minha energia ou a minha fusão, a minha alma, meu espírito vai se afundar com o outro e vai ser tudo a mesma coisa. Então se eu me comportar mal, para que eu vou me preocupar? Se quando eu chegar lá no universo e tudo for uma massa só, tudo que eu fiz vai ficar por elas mesmas. Não vai ter punição nenhuma. Tanto faz o bem que eu faça ou o mal. Por isso que essas teorias, que elas não se sustentam na lógica, elas não avançam muito tempo, não. E elas se dissipam. Tanto é que a teoria de Jesus, depois de 2017 anos, quando Sócrates já falava a mesma linguagem que Jesus Cristo, muito antes dele, porque Sócrates é um dos primeiros em afirmar a nossa existência como espíritos, como almas individuais, cada uma com um pensamento, com uma vontade, com uma direção, com uma característica, né? Poderíamos dizer que nós, depois de 2017 anos, ainda estamos no pensamento cristiano de Jesus. E isso nos leva a pensar que, como é possível? Se não existe mais nada depois, como é possível que depois de 2017 esses ensinamentos venham se repetindo, ser constantes e hoje são tão intensos quanto antes ou mais? Eu diria que mais. Nosso povo, 90%, acredita em algo. Não sabemos exatamente o que é. Nós podemos dizer hoje Deus, que é uma palavra que nós usamos para expressar um ser ou algo que é extremamente, infinitamente maior do que nossa mente pode imaginar e que sustenta absolutamente tudo, inclusive o universo, onde tudo flutua e nada, está tudo suspenso e não há nada que segure este globo aqui, só a energia. Né? Tanto é que a gravidade existe, é só a energia. A gente não observa, não vê ela. Porém, nós estamos caindo. E nada está caindo em nós. Está tudo funcionando perfeitamente em harmonia. Então, quer dizer que se tudo isso está funcionando perfeitamente em harmonia, é porque existe algo muito poderoso e amoroso, principalmente. Porque só alguém que ama demais o que faz consegue essa harmonia neste universo em que estamos contidos. Se esse ser maravilhoso que mantém essa harmonia nesse nosso universo tivesse nos feito a imagem e semelhança para que quando na morte nos fôssemos misturados todos, ou não tivéssemos a individualidade de tudo que fizemos na Terra, qual seria o propósito e o sentido de sermos bons, por exemplo? Para que seríamos bons? Se não acreditássemos que há algo que é muito maior do que nós, que nos rege e que nos ama, para que hoje trataríamos nós da terapia perdão? Para que faríamos isso? Para que nos tomarmos o trabalho de perdoar se não há nada mesmo? Nós, todos os seres humanos, quando nascemos, e uma coisa muito curiosa não, né? É proposital. Tem uma parte no Evangelho que fala sobre Jesus, quando fala sobre que o reino dele não é deste mundo. Então, a partir de que ele fala, meu reino não é deste mundo, quer dizer que para onde ele vai? Jesus morreu e como nós não acreditamos na vida depois da morte, Jesus morreu, pronto. Se ele mesmo falava, meu reino não é deste mundo, e nós com certeza todos vamos para outro lugar, palavras dele.
E no Evangelho fala sobre o futuro. Se nós não acreditássemos no futuro, qual seria o sentido de estarmos vivos hoje, tentando sermos melhores pessoas? E meu pai sempre falava assim, se você quer uma prova maior de que existe a vida depois da morte, por que você leva flores no cemitério? A quem você leva flores no cemitério? Para que você leva as flores? Se não existe nada e esse ser morreu, desencarnou, não existe mais, para que você leva flores se ele não vê, não existe? A quem você leva flores? É uma prova de que nós, quando nascemos como espíritos, já temos no nosso interior a certeza de que estamos aqui de passagem, que é um tempo, que nossa estada na Terra é justamente para aprimorar as nossas condições morais. Aí, né, nós teríamos teorias que são totalmente materialistas e acreditam na matéria, mais do que no espírito. Mas o progresso nos diz que nós estamos aqui na Terra e que não há nada contrário. Trabalhemos e nos esforcemos para termos uma vida melhor, uma vida confortável e que também possamos dividir com aqueles que não têm. Porque o nosso trabalho na Terra, além de estarmos melhor fisicamente, poderíamos prover a outros que não estão tão bem. E esse exercício desse trabalho que fazemos na Terra nos torna melhores pessoas. Se nós não acreditássemos no futuro ou no progresso, estaríamos sentados e diríamos assim, a vida me dá. A vida, algo sucederá. Não sei o que será do amanhã. Quero experimentar melhor coisa que eu diga para vocês. Então, se nós não acreditamos em mais nada, por que nós olhamos para os lados da rua antes de atravessar? Porque nos cuidamos. Se nós não acreditamos na vida depois da morte, para que nos cuidarmos? Porque há, com certeza, dentro de todos nós, esse instinto colocado na nossa consciência de que nós precisamos estar aqui um tempo determinado e que nos será com certeza cobrado se não fizermos tudo aquilo que for necessário para o nosso melhoramento, não o físico, o espiritual. O físico, ele é necessário, porque ele traz como consequência o crescimento espiritual. E tem a ver justamente com a influência moral. Se nós temos alguns espíritos, temos que estudar nessa vida para que na próxima possamos exercer a nossa profissão. Qual seria o sentido de estudarmos? Né? Muito bem, vamos ver aqui, se eu enxergar. Porque é muito interessante deixa eu ver onde é que está a parte que eu sinalei aqui, para que nós possamos... Há todo um resumo da doutrina de Sócrates, que como Jesus, quem leu depois do Evangelho vai perceber, que Sócrates, como Jesus, não escreveu nenhuma palavra. Eles nunca escreveram nada. Foi sempre alguém que escreveu as teorias que ouviram de Sócrates e as teorias ou as parábolas que ouviram de Jesus. Porque eles, em sua própria essência, eles acreditavam por si só. E eles tinham a fé inabalável dentro de si. O que lhes condicionava justamente para que nos provocassem
a entendermos de que o nosso trabalho na Terra se refere à moral. Tanto é que Jesus, nem Sócrates, eles não falaram em momento algum, trabalhem muito e obtenham. O nosso apego na matéria, até hoje nós, inclusive espíritas, ainda temos apego na matéria. Quer ver eu pedir o casaco de alguém aqui, ou este único casaco, para entregar a alguém que não tenha? Como nós vamos duvidar? Mas eu vou entregar o meu único casaco? Duvidamos. E somos espíritas, temos conhecimento e a gente vive lendo, a gente está sempre observando as situações que nos acontecem durante o dia, inclusive na doença. Né? Então, a gente tem sim as nossas dúvidas. As nossas dúvidas, elas estão latentes. Bom, no Evangelho tem uma parte que fala sobre a vida futura que eu não estou achando agora, eu sei que eu marquei. Né? Depois, no Livro dos Espíritos também está as perguntas e respostas sobre o que viemos fazer aqui. Toda essa obra do céu e inferno, ela está contida em todos os livros da doutrina espírita. E em todas fala a mesma situação, a vida futura. Qual é a vida futura nossa? É a vida depois desta vida. Aonde vamos? A nossa grande dúvida. Então diz numa parte que nós tememos a morte. Né? E que tememos a morte porque tememos a cobrança que nos será feita pelo que nós deixamos de fazer. E que o temor da morte é tão natural que justamente é por causa da cobrança. Porque no nosso íntimo nós sabemos que alguma coisa está em falta. E que somos conscientes que viemos para fazer, mas que por alguma razão a gente se perdeu no caminho. Por quê? Porque as tentações do mundo físico e do mundo material são maravilhosas. Quem não quer gastar tudo que tem no shopping? Se a gente perceber o nosso planeta hoje como ele está, e nesse formato todo em que nós estamos vivenciando este momento, a gente poderia dizer, meu Deus, quanta injustiça, e nada acontece. Não dá essa impressão? E muitos de nós que acreditamos firmemente em Deus, sabemos, inclusive nós, né, de que está errado, que o que está acontecendo está errado. E colocamos em dúvida a justiça. Mas nós temos que ter muito claro que nós podemos colocar em dúvida a justiça da terra, mas nunca a de Deus. Porque quem é espírita, quem estuda e quem crê, quem tem fé, sabe que nada fica impune. Então, quando a gente vê essas calamidades todas, a gente, em vez de ficar apavorados, a gente tem que rezar e ficar bem calmos. Por quê? Porque a justiça se fará. Inclusive, tem um caso que até comentávamos em casa, né? De uma pessoa que estava grávida e recebeu um tiro e o tiro pegou no bebê. Não sei se... Bom, aí 90% das pessoas que não têm um conhecimento, um esclarecimento lógico, que tem uma fé que não está na lógica, vai dizer, meu Deus, que desastre, que infelicidade absoluta. Mas para nós que temos o conhecimento espírita e sabemos que nada foge da justiça de Deus, sabemos que tem um propósito, sim. Parece um absurdo, mas tem um propósito. E é justamente nessa passagem, porque as nossas vidas, elas se conectam vida com vida, vida com vida. A morte é só a do corpo físico, mas a vida se conecta com a vida. A FAB, a essência da FAB, na próxima, quando voltar, vai continuar tendo a essência da FAB
e mais tudo que não fez nesta, para fazer na outra, com novas oportunidades, para que possamos entender o amor, com novas oportunidades de aprendizado. No caso dessa família, para a mãe, para o filho, para os tios, para os parentes, para a sociedade, porque nós na Terra moramos em sociedade. Nada nos foge, nada nos é alheio. Parece que é um caso lá do outro lado, mas ele está totalmente relacionado conosco. Temos o que merecemos, nem mais, nem menos. É consequência do nosso fazer como seres. Estamos em um patamar, mais ou menos estamos indo. Estamos a caminho. Talvez não como gostaríamos de estar, porque todos nós almejamos paz, almejamos amor, almejamos um mundo melhor. Só que para almejar um mundo melhor, um mundo de paz, nós temos que trabalhar. Sem se trabalhar para a paz, sem se trabalhar para o amor, não existe essa possibilidade, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, Ele nos dá essa liberdade toda, vai depender de nós. Vai depender de nós esse processo. Esse processo está sendo demorado para nós na Terra. Eu porque sou apressada, digo que sim. Mas na verdade não. Tudo vai conforme, hoje uma pessoa me fala assim, tudo conforme o seu tempo, nem antes e nem depois. Estamos a caminho. Mas se trabalha para esse futuro, queremos estar melhores? Queremos uma vida melhor? Queremos voltar na Terra no ano de 2053? Queremos voltar na Terra e encontrar uma terra de paz? Eduquemos para a paz. Eduquemos hoje. Não vamos esperar a 2053. Porque o futuro é hoje. Nós temos que plantar as sementes e o trabalho tem que ser feito hoje. Por que isso aqui se tarda? Porque nós estamos envolvidos, como já falamos, muito na matéria. A matéria nos absorve de tal forma que nós não enxergamos. Inclusive diz um dos exemplos, num dos livros, que essa mesma visão que tem uma pessoa de um povo não é a mesma visão que tem alguém que sobe na montanha e vê o povo de cima. Quando você se afasta e você sobe um pouquinho e você vê o panorama de longe, você consegue enxergar muito melhor. Não é que você seja melhor nem superior, só que você está em outro lugar, em outro ponto de vista. Você consegue enxergar melhor aquela situação. O Espiritismo nos traz essa possibilidade, através do estudo, de podermos nos afastar um pouco das situações de maior calamidade, aquelas que parecem que são totalmente aberrantes, e conseguimos, através do estudo e do conhecimento, nos afastarmos e observar aquela situação e encontrar em toda essa situação o positivo e saber que estamos a caminho, que é demorado, que é um processo e que quem está vivendo em cada situação, que cada um de nós aqui sabe, faz parte desse processo, faz parte do plantio e faz parte da colheita. Nós estamos aqui neste futuro, neste porvir, que ele terá a sua colheita de acordo com o plantio, e a cada um, conforme as suas obras. Muito bom. Está prestando atenção, isso aí é um teste. Entendeu? Só que saber se está prestando muito bem. A cada um conforme as suas obras. Ai, que este mundo não vai ter mais paz, olha só o que está acontecendo, olha o pessoal, todo mundo lá, não tem justiça. Estamos trabalhando? Todos estamos trabalhando? Não estamos todos trabalhando para isso. Alguns de nós estamos distraídos. Estamos distraídos. Estamos pensando em outra coisa.
Estamos pensando no pagamento de amanhã, de uma conta lá, que não sei, ou estamos pensando em que nós queremos ir de férias, ou sei lá, cada um na sua, né? Ou estamos pensando no vizinho que, meu Deus do céu, botou todo o lixo na porta de casa. E não estamos pensando, não estamos coerentes. Mas não está mal também. Porque nós ainda estamos sendo conduzidos. A Terra é um planeta onde os espíritos que encarnamos na Terra estamos sendo conduzidos. Nós temos toda uma pleiade de espíritos superiores que nos conduzem como se fosse um grande prezinho. E estamos sendo conduzidos porque nós ainda, como espíritos, não temos a capacidade de caminhar sozinhos. Não temos. Não temos. Experimenta não rezar. Experimenta não rezar um dia. Se não acreditássemos em nada, para que rezar? A gente só reza quando está muito mal. Aí a gente se lembra que é filho de Deus. Aí a gente se lembra que tem um pai. Quando as coisas não estão bem, ou nas nossas economias, ou na nossa saúde, ou na nossa família, porque todos temos atritos econômicos, todos, até o mais rico. Todos temos atritos na família, todos. Ninguém foge. Se não é uma coisinha lá, é uma coisinha aqui, mas todos temos atritos, alguns com maior intensidade, outros com menos intensidade, graças a Deus. Mas experimenta não rezar. Se rezando já é complicado, se acreditando é difícil, se sabendo da existência de Deus, já nós temos uma série de dificuldades. E se não nos resta o nada. Podemos também optar por isso, que Deus não se ofende. Porque Deus é tão poderoso que Ele não se ofende. Se nós não acreditarmos nele, não acreditarmos em nada, também temos essa opção. Mas e aí? E quando o sapato aperta, recorremos a quem? Não me digam, eu já tenho um nome aqui na minha cabeça. Ia dizer o nome, mas coitado, vamos rezar para que ele também consiga cunha, por exemplo, mas vamos rezar para que ele consiga também, né? Vamos rezar, de repente, né? Se torna um santo miraculoso. Né? Nós temos a nossa infância, estamos caminhando com ela, precisamos focar na nossa função na Terra, o tempo que for necessário estarmos aqui, Deus o saberá e o dirá, e se nós não acreditamos nele, né, teremos que buscar então algo em que, porque a vida ela sozinha não se sustenta. E nas piores dificuldades eu tenho visto as pessoas que não acreditam em nada entrar em desespero. E tem que buscar um psicólogo ou um psiquiatra. Por quê? Porque quando você não tem uma referência ou uma conexão com o alto, ou com as alturas, ou com o seu espírito guardião, ou aquele ser que te acompanha, que está comprovado cientificamente, né? Só que quem não acredita, não acredita. E dá um trabalho danado, né? Mas se não tem essa conexão com essa altura, você não consegue ter o rumo certo na sua vida, focar no seu futuro, como espírito estamos falando, não estamos falando da casa que vamos comprar em Miami, estamos falando do espírito, o futuro como espírito, quem sou, o que eu vim fazer aqui, qual é o meu objetivo. O nosso objetivo é o mesmo, pode acreditar, para todos nós. O objetivo é exatamente o mesmo, só que cada um de nós estará na sua escala, que é a evolução moral. É chegar a amar a maior quantidade possível de seres sobre a Terra, sem distinção de raça, de credo, de partido de futebol, de jogo.
a amar. Inclusive os cunhas da vida. Inclusive. Imaginem que tarefa difícil para nós, porque nós temos que amar. Como fazemos isso? Se acreditando já é difícil, imagina sem acreditar. Condenaríamos e voltaríamos um tempo. Enforcamento em praça pública. Eu já ouvi isso, hein? Nós não podemos cair nessa negação da vida e do perdão e do futuro melhor para todos nós, pensando que temos que voltar para trás e enforcar em praça pública. Não é verdade. Nós estamos civilizados hoje. O nosso destino é o progresso. O Espiritismo fala que nós estamos condenados fatalmente ao progresso. Olha que maravilha. Condenados fatalmente ao progresso. Ninguém vai para trás. Tudo que nos parece ruim hoje, vamos rezar. Vamos acreditar. Vamos ter fé. Porque também é semente que se planta para que no futuro, quando voltarmos na Terra, possamos dizer, que legal, isso eu já plantei. Tantos espíritos hoje estão vindo na Terra, crianças pequenas, que se lembram da encarnação anterior e conseguem descrever quem foram. E conseguem, e cientificamente comprovado, nesses relatos, o cientista tem procurado a existência dessa criatura em outra vida e conseguem comprovar direitinho tudo que essa criança falou, que foi e que fez. Então, nós vamos voltar. Acreditem vocês ou não, não importa. Porque para Deus isso não interessa, vocês vão voltar igual. Mesmo não acreditando, muitas vezes nós voltamos à Terra assim, da orelha. E sem acreditar, e estamos vivos de novo, e voltamos a repetir a mesma coisa, morremos, não acreditamos, estamos do outro lado, como espírito, não estamos acreditando em Deus, não estamos acreditando no bem maior, continuamos no mesmo erro, persistimos na mesma, insistimos que o fulano não merece o perdão, a gente ainda não tem a compreensão do todo. Do todo maior, que nós somos partes individuais, porque nós não vamos nos fundir uns com os outros, não se preocupem, sim, cada um será cada um, sim, e vamos respeitar essas individualidades. Hoje estamos aqui, somos tal coisa, e é isso que nós vamos trabalhar, e vamos plantar, e vamos estudar. Querem ser médicos na próxima encarnação? Querem ser médicos? Estudei medicina hoje. Por que vamos esperar na próxima para estudar o que vamos ser na próxima? Vamos estudar hoje. Não importa que a gente não exerça a medicina hoje. Porque provavelmente pela vida, pela idade, pelo desgaste do nosso dia a dia, a gente não consiga fazer hoje. Mas se a gente já tem intenções, eu quero ser bailarina. Mentira, eu quero ser Marisa Monte. Vou começar a praticar canto agora, nesta vida. Isto é fé. Isto é acreditar. Isto é saber ser ciente, filho de Deus, vivo para sempre. Hoje sou pintora, mas eu quero ser cantora. Então eu vou me dedicar a estudar aulas de canto. Mesmo que hoje eu não consiga ser Marisa Monte, claro. Acreditar. Perfeito. Quando a gente vai estudando, eu guardo esses papeizinhos assim, em todas as casas espíritas sempre tem. E esse aqui tem uns 100 anos dentro daquele livro lá que eu não abria. Mas quando eu abri, eu achei muito interessante para a gente encerrar o nosso assunto, porque eu sempre penso que nada é por acaso, que as páginas que a gente lê são as que a gente tem que ouvir aqui, que o que foi dito é necessário, e não acredito que haja mais as minhas bobeiras, e claro, elas são próprias de mim mesma, né? Mas o resto com certeza é totalmente guiado, pode acreditar, que não sou tão estudiosa assim. Então diz assim, serve e esquece. Coração, ouve
e está dedicado ao nosso coração. Se queres a bênção da paz constante, trabalha e segue adiante, cumprindo o próprio dever. Para vencer no caminho tristezas, treva e pesar, muito mais do que lembrar, a vida roga esquecer. Esquece as mágoas sofridas, as horas de céu cinzento, a azedume, o desalento e os tempos de provação. Renova-te dia a dia. Não pares, contando lutas. Progresso é o lema que escutas no mundo em transformação. Tudo procura a vanguarda. A flor converte-se em fruto. Do cascalho rijo e bruto, eis o diamante a surgir. O fio forma o agasalho. A própria noite se esquece na aurora que resplandece, buscando a luz do porvir. Da própria queda no erro, levanta-te e segue à frente, servindo incessantemente, tudo podes refazer. Não te detenhas na angústia ante o mal, prossegue e ouvida as próprias nódoas da vida, a vida pede esquecer. Chico Xavier, uma poetisa, Maria Dolores. Se Chico teve uma vida intensa, o autor entre aspas, com mais livros publicados, não existe outro escritor, acho que no mundo, que tenha, não sei se tem, mas eu acredito que não, maiores publicações que o Chico. Nosso maior comprovante de que o futuro é o futuro, o porvir. O nada vocês esqueçam, é nada. É só porvir. Então vamos agradecer, né, essa oportunidade que temos de refletir, porque nos ajuda a palestra na Casa Espírita nos ajuda a termos um momento de pensar fora de toda a nossa voragem do dia a dia, nos leva um momento a refletir, a pensar, e que possamos durante a semana, né, quando algo nos abater, seguir em frente. Levantar, seguir em frente, ter coragem e continuar até continuar. Muito obrigada.